Qual é a base do trono de Deus? A gente vai aprender isso na lição dessa semana. Vem comigo! E aí, meus saleiros, minhas luminárias, tudo certinho com vocês? Bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Vira Crente. Seja muito bem-vindo para estudar a lição com a gente aqui durante a semana. Para você que está chegando agora, aqui tem um resumo semanal da lição de jovens. Fazemos de uma maneira bem simples, bem objetiva, para te ajudar a entender e você ir lá e buscar se aprofundar dentro da lição, beleza? Se inscreve aqui no canal, faça parte da nossa família. Mais uma vez, muito obrigado a você que já é inscrito, que tem compartilhado os vídeos também. Compartilhe aí para mais pessoas estarem conhecendo esse trabalho que nós fazemos aqui de todo o coração para vocês aí, para a obra de Deus. Também curte aí que vocês ajudam bastante, que o YouTube vai entender que é algo relevante para ajudar outras pessoas. Tranquilo? Vamos para a nossa lição? Qual é o título que nós temos para essa semana? A base do trono de Deus. O nosso texto-chave ele está em Salmos 97. Então, nós já temos aqui o título e o texto base. Dá uma lida no texto para você compreender. Esse texto é lindo, é maravilhoso. E a partir daí nós vamos para a nossa tirinha. No primeiro quadro nós temos uma balança. Temos um jovem e uma jovem. Essa jovem está colocando ali na balança o coraçãozinho representando o amor. Essa balança está representando o que rege o trono de Deus. No segundo quadrinho, o jovem já vai ao contrário. Ele coloca ali a justiça. E no terceiro nós temos o próprio Deus com essa balança e mostrando o equilíbrio entre amor e justiça. O trono de Deus é baseado em cima disso. A gente vai desenvolver melhor durante a semana. Mas qual é o contexto para o trono de Deus? Lá em Salmo 97 nós temos isso. Salmo 97, como eu disse para você, ele é lindo. Ele fala da entronização de Deus. O que rege o trono de Deus? Por que ele é o rei do universo? Tudo isso está dentro do Salmo 97. E a partir de agora, nós vamos começar a entender alguns aspectos dentro desse contexto. Qual é a base do trono de Deus? Então, você é meu convidado para estar comigo aí durante todo esse estudo. Já ouviu falar no Burj Khalifa? Não, não é uma pessoa, não. É um prédio, é o maior prédio do mundo, ele está lá em Dubai. Ele tem 828 metros, você tem noção do que é isso? São 163 andares. Agora, para aguentar tudo isso, ele teve que ter uma base muito sólida, muito firme. Para você ter ideia, ele tem aproximadamente de espessura da base dele 3,97 metros de espessura. E numa área de aproximadamente 4.000 metros quadrados. É muita coisa, muito concreto, aço, ou seja, extremamente forte, para poder aguentar vento, terremoto. E as estacas da fundação, elas estão aproximadamente a 50 metros de fundura, de profundidade, para poder ajudar a sustentar tudo isso. Então, um prédio tão alto, tão imponente, precisa de uma base muito forte. Se a gente parar para pensar, também na sociedade, na história do mundo, governos, reinos, eles dependem de uma base sólida para ali, né, para poder governar e para poder dar certo. Eles têm as suas legislações que fundamentam toda a sua sociedade. E com tudo isso, nós sabemos que esses reinos, governos, eles não são eternos. Eles têm fim. Quantos reinos já acabaram? Quantos poderosos já perderam o poder? Quantos governos caíram? Bom, mas tem um governo, tem um reinado que ele é eterno, que ele nunca vai cair, que é o reino de Deus. E esse reino rege todo o universo, todas as dimensões. E como nós falamos do prédio do Burj Khalifa, que precisa de um fundamento muito forte, os fundamentos do reino de Deus são extremamente fortes. Por isso, aguentaram ventos e terremotos com as histórias de Satanás. O que Satanás arrumou fez um terremoto lá no céu, mas o reino de Deus se manteve intacto. No começo do Salmo 97, a gente tem uma afirmação: reina o Senhor. O que você entende? Como você pensa que é esse Senhor? Bom, nesse mesmo texto traz para a gente ali que esse Senhor é Deus. E mostra que é uma felicidade saber que quem reina é Deus. Em contrapartida, nós temos Satanás difamando. Não é bem assim não.
Deus, ele não é tudo isso que ele fala. O caráter dele não é assim, as intenções dele não são essas. O que rege, o que orienta o reinado de Deus? No verso 2 do capítulo 97 fala o seguinte: retidão e justiça são a base do trono de Deus. O que é retidão? Retidão é o caráter de uma pessoa que é regido pela justiça. Uma pessoa honesta, íntegra, que ela não se corrompe. Então, se o reinado de Deus tem retidão, quer dizer que ele está em harmonia com todas as leis. Inclusive, como Criador, tanto as leis cerimoniais como as leis morais são baseadas dentro desse caráter. E já que a retidão faz parte da base do trono de Deus, ele não muda, ou seja, ele não tem duas caras, ele não tem dualidade. Ele é aquilo ali e ele sempre vai ser aquilo ali. Deus é o que ele fala que é e não há mudança nele. E também a base do trono de Deus é a justiça. A justiça, ela é um comportamento que alguém tem. E esse comportamento mostra que Deus, ele não tem esse negócio de imparcialidade. Ele não defende um, não defende outro, não. Todos são julgados iguais e recebem aquilo que merecem. Se a retidão é o coração de Deus, a justiça ela age em nome da lei. No verso 12 mostra tudo isso do reinado de Cristo. Cristo ali, ele chama aqueles que estão perdidos. Para ele não há ninguém que esteja longe demais que não possa voltar. É a retidão e a justiça. Ele vai atrás de cada um ali e se cada um aceitar o chamado, ele vai aceitar essa pessoa perto dele. Com isso, todas as mentiras de Satanás, todas as acusações dele são jogadas por terra. O salmista mostra claramente que o reino de Deus, que o trono de Deus, a base dele é retidão, é justiça e é amor eterno. Satanás, mais uma vez, ele perde. Nesse texto que a gente está estudando, mostra claramente a diferença de Deus e Satanás. Adoração é o ponto central do grande conflito. Nós estudamos na semana retrasada, se eu não me engano, que Satanás ele queria tomar o lugar de Deus, ele queria ser adorado como Deus. Deus é o único digno de adoração. É isso que o Salmo 97 traz pra gente. Ele também tem ali uma parte dentro dele que fala expressamente sobre adoração. Mas e aí? O que é adoração? A gente tem essa resposta lá no dicionário Webster. Ele define a adoração como reverência oferecida a um ser divino e sobrenatural. E ao longo do tempo, a palavra adoração ela esteve muito ligada a valor, ou seja, atribuir valor a alguém. Vamos parar para pensar sobre isso. Satanás queria adoração. Deus é o único digno de adoração. Satanás é uma criatura, ele foi criado. Deus, ele existe desde sempre. Ele é aquele que criou a vida no passado, ele criou a vida no futuro, ele manteve os seus fiéis, né, o mundo, a humanidade no passado, e ele mantém hoje também. Satanás, vamos colocar aqui, mas Satanás foi lá e tomou o trono de Deus. Como ele iria sustentar o mundo? Como ele iria oferecer vida para as pessoas? Ele não conseguiria, ele não tem esse poder é somente de Deus. E como ele não conseguiu tomar o lugar de Deus, ele não conseguiu essa adoração, ele não tem esse poder, hoje ele coloca falsos deuses para tirar o foco das pessoas. As pessoas hoje estão correndo atrás de um propósito, ficam correndo em círculos, atrás de algo para preencher um vazio. Não, eu tenho que trabalhar, eu tenho que me sustentar, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo outro. E vai deixando de lado a adoração a Deus. Vão confiando em si mesmas e isso torna-se, né, os deuses delas. Durante toda a humanidade, a história da humanidade, quantas vezes adoração a outros deuses para buscar aquilo que somente o Criador do universo pode dar. O Salmo 97 ele já joga uma luz lá em Apocalipse 14, nas 3 mensagens angélicas. Nós devemos adorar somente a Deus, aquele que fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Só existe um ser que deve ser adorado, que é o Todo-Poderoso. Então, o grande conflito, o que vai dividir é isso, é uma questão de adoração, de que lado que eu vou estar, a quem eu vou adorar. É isso que vai me separar dentro do grande conflito. Tudo hoje é voltado para o individualismo. Os cardápios, você chega num restaurante, mas eu não como isso, não como aquilo, você vai conseguir então movimentar só para você. Você vai conseguir fazer aquilo ali só para você. O marketing, hoje é individual, o marketing ele procura
atingir especificamente o gosto de uma pessoa. Então, dentro desse contexto, a gente vive muito separado. A sociocultura, que é um aspecto envolvido em determinado grupo, ela busca virar um mercado para essas pessoas. E falando sobre justiça, nós temos a nossa individualidade dentro da justiça. Ou seja, justiça para mim é aquilo que me agrada, que é o meu gosto. Não. Nós temos que buscar a justiça de Deus, a base de Deus e não o que eu penso. E essa é a nossa palavra da rede semântica. Individualismo. O que vem à sua cabeça quando você ouve essa palavra? Dentro do contexto que nós estamos estudando, eu vou trazer aqui para você egocêntrico. Muitas vezes nós somos egocêntricos e queremos só aquilo que eu acho, aquilo que eu quero e acabou, e não damos atenção para os outros e muito menos para a Bíblia. Pensa aí, troca uma ideia com sua galera e debate com eles aí dentro da classe jovem a palavra de cada um e o que a gente pode aprender, o que vocês podem aprender com a ideia ali de cada membro da sua classe jovem. Retidão, justiça, amor e verdade. Qualidades impressionantes que o Salmo 97 trazem para o reino de Deus, né, para a base do trono de Deus. Essas qualidades eu tenho certeza que você gostaria de ver naquelas pessoas que governam o nosso país, governam a nossa cidade, mas infelizmente está difícil, não é verdade? Porém, Deus, ele olha para nós seres humanos ainda falhos e ele encontra aqui os santos, ou seja, aqueles separados, que têm o coração reto, que buscam essa retidão, mesmo com suas falhas, mesmo com seus pecados. Imagina se todo ser humano tivesse essa consciência dessas qualidades, a gente ia viver em harmonia. Mas Jesus ainda não voltou. A Bíblia fala que quando Cristo voltar, toda a maldade do ser humano vai acabar, tudo vai ser novo. Nós vamos ter todas essas qualidades. Mas ele ainda não voltou, porém está muito breve. Breve Jesus voltará. Eu creio nisso. Quando a gente estuda as profecias, a gente abre muito a visão de que nunca antes tantas coisas estão batendo tanto com a Bíblia e nunca a gente sente, né, a proximidade da volta de Cristo. E nós temos essa esperança, é isso que aquece o nosso coração. Mas a gente tem a esperança, quer que Cristo volte, porém estamos aqui nesse mundo ainda. E quando nós aceitamos essa mensagem de Cristo, a gente começa a conviver com Ele, a gente vai mudando. Nós vamos criando um caráter semelhante ao de Deus quando nós nos entregamos de todo o coração. As coisas ruins, as coisas erradas começam a nos incomodar, não é verdade? Se isso não incomoda a gente, quer dizer que a gente ainda não se converteu. Mas eu tenho certeza que você, meu saleiro, minha luminária, sente aí ainda a vozinha do Espírito Santo falando com você, mostrando o que é certo e errado. E para a gente parar e analisar, sonhamos com a volta de Cristo, quando vai acabar todo esse sofrimento, toda essa bagunça que é o mundo. Imagina se Satanás tivesse assumido o trono de Deus realmente. Mais uma vez, vamos lá, vamos imaginar isso daí. Se com Deus no trono, regendo e mantendo a terra, o pecado se alastrou de uma maneira que é um caos, morte, sofrimento, dor, tudo isso. Imagine se Satanás tivesse vencido Deus. Que atrocidade seria. Mas, pelo poder do Criador, ele não venceu, ele não é vencedor. E nós somos santos. Santo não é aquele que não peca, que não erra. Nós somos separados. E o Salmo 97 traz isso pra gente. As qualidades que nós devemos ter. Deus, ele é o único digno de toda adoração. E ali nesse salmo mostra pra gente o seguinte, que os outros deuses nada são, não têm poder nenhum, nem existem. Somente Deus é aquele que pode nos salvar. Como compreender o jeito que Deus trata a gente? Quando nós vamos para a Bíblia, para os Evangelhos, para o Antigo Testamento, sistema de sacrifício, nós entendemos tudo isso. Entendemos que Ele nos trata com amor, com misericórdia, com justiça. Paulo fala, né, quão insondáveis são os seus juízos. Então Deus, ele sabe todas as coisas e ele sempre teve um plano para que nós, seres humanos, estivéssemos perto dele. O pecado é algo que destrói e tem consequências. Se o pecado não tivesse consequências, Deus não seria verdadeiro. Deus não seria único, ele não seria singular. Mas o salário do pecado é a morte.
Jesus morreu por nós para perdoar os nossos pecados, mas todo o pecado, ele traz algo de ruim. O sangue de Cristo traz a maior verdade, a mais extraordinária, que nós dependemos totalmente dele. Além da vida que ele nos deu aqui, o respirar, ele nos deu a oportunidade de vida eterna. Ele trocou, né? Ele tomou o nosso lugar. A lição traz pra gente uma ilustração muito bacana, muito legal. Uma garotinha, a Lisa, ela estava com um problema de saúde, ela precisava de uma transfusão de sangue. E o irmãozinho gêmeo dela, de 5 anos de idade, tinha o sangue compatível e, além disso, no sangue dele tinha anticorpos que iam ajudar a Liz. E o médico conversou com ele, explicou para ele, depois dele ouvir tudo ali, que ele precisava ajudar a irmãzinha dele, ele balançou a cabeça concordando. Despediu dos pais e foi lá fazer a transfusão de sangue. Quando começou a transfusão, ele começou a chorar, mas no choro dele, ele não demonstrava medo, ele estava ali com coragem, doando sangue para a irmãzinha. Quando acabou a transfusão, o médico perguntou se ele estava bem e ele falou o seguinte: doutor, quando é que eu vou morrer? Na cabecinha dele, literalmente, ele estava dando a vida pela irmã dele. Deus deu o seu filho e esse filho deu a vida por mim e por você. É um trono que é baseado na justiça, na retidão, no amor e na verdade. Amor esse que foi escancarado para todo o universo lá na cruz. Então, meu jovem, minha jovem, meu saleiro, minha luminária, vamos tentar, por mais difícil que seja, que não é fácil, mas buscar essa base na nossa vida, para que um dia possamos estar todos juntos ao lado do trono de Deus, olhando zóio no zóio ali para Ele, para Jesus, e vai ser bênção pura sem mistura. Que Deus te abençoe, espero que eu tenha te ajudado aqui na lição e até semana que vem, se Deus quiser. Fui!